nós vimos, né? Que a pressão parcial, ela é a concentração em quantidade de matéria, em mol por litro, vezes RT. Então, se eu pego isso aqui e elevo ao quadrado, eu estou elevando ao quadrado tudo isso. Então, no nosso caso, substituindo a pressão parcial, né? Lembrando que a pressão parcial de amônia, isso vale para todas as outras substâncias, é a concentração de amônia vezes RT. Então, a concentração de nitrogênio, a pressão parcial, perdão, de nitrogênio, é a concentração de nitrogênio em quantidade de matéria, vezes RT, tudo isso elevado a meio. Vou substituir aqui. E vou substituir em amarelo. Então, o que vai acontecer? Substituindo, eu vou ter concentração de amônia em mol por litro, vezes RT, tudo isso aqui elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração de nitrogênio, vezes RT, elevado a meio, vezes a concentração de hidrogênio, vezes RT, tudo isso elevado a 3 meios. O que eu faço agora é separar o RT do termo de concentração, né? Então, eu vou ter amônia vezes RT elevado a 1, dividido, eu vou separar as concentrações. Concentração de nitrogênio elevado a meio, vezes a concentração de hidrogênio elevado a 3 meios. Tudo isso aqui embaixo, né? Vezes RT, que vem daqui, elevado a meio, vezes o RT, que vem daqui, elevado a 3 meios. Então, olha que interessante. O Kp, ele vai ser igual ao Kc, isso aqui é Kc. Vezes um termo que envolve RT. Ó, é a mesma base, então o que eu faço? Se eu estou... Eu tenho um produto aqui, eu somo os coeficientes, vai dar meio mais 3 meios, vai dar 2. Aqui eu tenho um termo em RT dividido por outro, é 1 menos 2. Esse número aqui, eu vou chamar de delta-ni. É um delta porque ele corresponde à somatória dos coeficientes estequiométricos das espécies gasosas nos produtos, menos a somatória dos coeficientes estequiométricos das espécies gasosas dos reagentes. Só entra gás por razões óbvias, né? Se não é gás, não segue aquela equação, então não vai entrar na minha equação de Kp. No nosso caso, no caso da amônia, o Kp vai ser igual ao Kc vezes RT elevado a menos 1. Ou, a gente pode escrever que Kp é igual ao Kc dividido por RT. Mas essa aqui é a equação geral, né? A equação geral é que Kp é igual a Kc vezes RT elevado a esse delta-ni. Sendo o delta-ni a somatória
dos coeficientes estequiométricos das espécies gasosas nos produtos menos a somatória dos coeficientes estequiométricos dos gases que estão nos reagentes. Certo? Foi isso que a gente viu na aula de ontem. Eu só estou repetindo porque metade da sala não estava aqui. Vocês devem ser capazes, depois... Eu fiz uma pequena mudança no nosso cronograma. Nós estamos um pouco atrasados em relação àquele cronograma que eu entreguei para vocês. Porque, na verdade, eu resolvi puxar toda a parte de cálculo de equilíbrio para agora, tá? Para não ter que voltar a falar disso depois da lista de exercícios. Então, a próxima lista de exercícios que vocês vão receber vai contemplar solução tampão, que é equilíbrio, vai contemplar equilíbrios de uma forma geral e vai contemplar essa relação entre Kp e Kc. Certo? Alguém falou professora? Não? Não. Então, hoje nós falamos de... de duas formas de expressar concentrações. Que foi a concentração em quantidade de matéria e a concentração em... Nós falamos de fração em mol e falamos também de pressão parcial, que é uma forma de você expressar concentração em gases, né? Então, vamos tentar fazer um sumário dessas formas de expressar concentração. Por quê? A gente já fez tanta conta, a lista 3 é uma lista de exercícios de equilíbrio, e vocês viram que a concentração, ela exerce um papel fundamental. Se vocês não sabem lidar com concentração, mesmo que vocês sejam experts em equilíbrio, vocês não vão conseguir tirar informação nenhuma. Qual que é a importância do equilíbrio químico? Com o equilíbrio químico, eu tiro informações qualitativas, como vocês viram na lista 2, sobre a ocorrência ou não de reações químicas. Tá certo? Então, olhando para uma equação e olhando a magnitude das constantes de equilíbrio, eu posso tirar informação sobre a probabilidade daquela reação acontecer ou não. Mas, principalmente, eu tiro informação quantitativa. Eu posso obter a quantidade de produto formado. Eu posso obter o pH do meio. Eu posso obter a concentração das espécies dos reagentes remanescentes, que não participaram da reação. Tudo isso é quantitativo. E para isso eu preciso da concentração. Então, a primeira concentração, quantidade de matéria. Vocês devem ter lido aquele texto em português que eu passei para vocês, que chama MOL, eu passei faz um tempão. E lá é explicado, que eu imagino que para vocês seja uma revisão, do conceito de mol, que mol é uma grandeza física que mede a quantidade de matéria. O mol, ele não mede a massa, porque massa é uma outra propriedade da matéria. Ele é proporcional ao número de objetos, mas ele não é o número de objetos que eu tenho ali. E ele é uma grandeza essencial em química. Então, essa concentração em quantidade de matéria, nós falávamos, e talvez vocês tenham aprendido ainda no ensino médio, a gente se falava muito em molaridade, né? Ah, é uma solução 0,10 molar. Não se fala mais isso, e naquele texto está explicado para vocês, né? Concentração em quantidade de matéria. Assim também a gente não usa mais aquele emão para representar, porque o emão vinha de molaridade, aquele M maiúsculo, né? Então, ao invés de usar aquele emão, usem mol por litro.
ou mol por decímetro cúbico, né? Tem gente que gosta de expressar em mol por decímetro cúbico, que é 1 litro também. Vamos simplificar. Mas a concentração em quantidade de matéria é a quantidade de matéria em mol do soluto, né? Dividido pelo volume da solução em litro. Isso é o que vocês vêm usando, é o que a gente vem usando desde o começo do curso. O que mais a gente aprendeu? Tem uma outra forma de expressar concentração em quantidade de matéria, que vocês vão aprender, que é muito importante lá na fisicoquímica. Pode apagar agora? Vocês vão aprender lá na fisicoquímica, que é muito importante, é uma outra forma de expressar em quantidade de matéria, que não é mais número de mols por volume de solução, é número de mols por massa de solvente. Então, a concentração em quantidade da matéria da espécie I, esse cloreto de sódio, sacarose, o que vocês quiserem, é o número de mols dividido pela massa do solvente em quilo. Isso aqui vocês vão encontrar, então, nos livros como molalidade. A molalidade, né? Essa quantidade de matéria por massa de solvente e essa concentração em quantidade de matéria por volume de solução, elas são, obviamente, interconversíveis. Mas eu preciso da densidade para fazer isso. Se eu não tiver a densidade da solução, eu não sei a qual massa corresponde um dado volume da solução. Então, se eu tenho a massa, se eu tenho a densidade, eu sei a um dado volume qual é a massa de solução correspondente. Se eu tenho a massa de solução e tenho a quantidade de matéria do soluto, eu sei quanto que é a massa do solvente. Sem a densidade, não tenho como resolver. Eu vou aproveitar para falar de uma outra grandeza que é muito importante na área biomédica, em bioquímica, na área farmacêutica. E, sinceramente, eu vou ficar devendo para vocês um nome que não tenha molaridade na sua expressão, que é a osmolaridade. A osmolaridade e a osmolalidade, obviamente, estão relacionados, né, com o primeiro item e com o segundo item, respectivamente. Qual é a diferença da osmolaridade e da concentração em quantidade de matéria, como descrito no item 1? A diferença é que quando eu falo para vocês, olha, eu faço uma solução de cloreto de sódio em água, que é 0,10 mol por litro. Aí vocês sabem que em 1 litro de solução, vocês vão ter 0,10 mol de cloreto de sódio. E vocês sabem que vocês vão ter 0,10 mol de íons sódio mais e 0,10 mol em 1 litro, né, de íons cloreto. Certo? Se eu fizer uma solução de sacarose, 0,10 mol por litro, vocês sabem que em 1 litro de solução, eu vou ter 0,10 mols de sacarose. Agora, se eu olhar o número de partículas que eu tenho, se eu pegar uma solução de sacarose e fizer em água, eu vou ter aqui as moléculas de sacarose. Misturadas na água. Elas vão se dissolver
e as moléculas vão ficar sem sofrer nenhuma ionização e nenhuma dissociação, porque é uma substância covalente. Então, uma solução 0,10 mol por litro de sacarose, ela tem 0,10 mol em 1 litro de solução aquosa. Zero 10 mol de sacarose em 1 litro de solução aquosa. Quantas partículas, né, em quantidade de matéria, qual é o número de mols de partículas que eu tenho nessa solução? 0,10, porque a sacarose ela não sofre ionização, ela não sofre dissociação, ela não é um composto iônico. Então, eu vou ter também aqui 0,10 mol de partículas. Que, no caso, essas partículas são as moléculas de sacarose. Mas, se eu fizer com cloreto de sódio, quando eu dissolvo o cloreto de sódio, se eu fizer uma solução 0,10 mol por litro de NaCl, eu sei que eu vou ter em 1 litro solução. Eu sei que eu vou ter 0,10 mol de NaCl. Eu sei que eu vou ter 0,10 mol de Na+, porque ele é totalmente solúvel, e cada par NaCl vai gerar um íon Na+, e um íon Cl-. Certo? Quantas partículas eu tenho aqui nessa solução? Zero 0,20. Então, eu tenho 0,20 mol de partículas. Quem são essas partículas? Na+ e Cl-. Diga. A osmolaridade, ela é a quantidade de matéria, mas agora eu estou pensando no número de partículas. Em química, geralmente, eu não estou interessada em número de partículas, eu estou interessada em quanto eu tenho de cloreto, porque é ele que vai reagir, com a prata, por exemplo. Se eu olho para o cloreto, eu estou dispensando o sódio, por exemplo, numa reação de cloreto de sódio com nitrato de prata, porque eu quero ver o cloreto de prata que se forma. Ou, se eu estou pensando numa reação de ácido clorídrico, por exemplo, né? Ácido hidroclorídrico, uma solução aquosa. Para mim, o cloreto não interessa se eu vou fazer uma neutralização, o que me interessa é o H+. Então, eu nunca estou interessada no número de partículas, exceto quando eu tenho que trabalhar com propriedades coligativas. Então, vocês estudaram no ensino médio, a gente não vai discutir propriedade coligativa aqui, que existe uma série de propriedades de soluções que são dependentes do número de partículas que eu tenho. Então, seguramente, essas propriedades, como, por exemplo, a pressão osmótica, que é extremamente importante, elas estão relacionadas com o número de partículas. Então, vocês imaginam, por exemplo, soro fisiológico. Vamos pegar um exemplo bem pragmático. O que é o soro fisiológico? É uma solução de cloreto de sódio. Qual é a concentração? 0,9%. Isso aí deve ser massa, né? Eles não contam no frasco, então é possível que seja massa por volume. Mas vamos supor que seja 0,9 com um significativo só, sinceramente vai dar na mesma, né? Suponham que seja 0,9% em massa. Essa solução é um soro fisiológico porque ela tem a mesma tonicidade dos fluidos corpóreos. Se você coloca água
deixa cair água nos seus olhos, por exemplo, água pura, você vai ter uma certa ardência, porque a água pura, ela não tem o mesmo número de partículas que os fluidos das suas intracelulares, das suas células. Então, vai existir um fluxo migratório para tentar, né, jogar essa água do lado de fora para dentro das células. Isso vai causar ardência. Se vocês forem numa farmácia, eu estou vendo que tem vários alunos aqui espirrando, né, eventualmente com obstrução das vias respiratórias. Então, se vocês forem numa farmácia, não se automediquem, mas vocês vão encontrar nas prateleiras uma solução assim, ó, solução hipersalina. Alguém já viu solução hipersalina? Se vocês forem comprar soro fisiológico para lavar lente de contato, né, para fazer lavagem dos olhos, por exemplo, ou para lavar as vias respiratórias, é o soro fisiológico, cloreto de sódio, 0,9%. Não comprem a solução hipersalina, que também é uma solução aquosa de cloreto de sódio, mas na concentração de 3%. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter para usar, por exemplo, nos olhos ou mesmo nas vias respiratórias, vocês vão ter uma surpresa extremamente desagradável. Mas essa solução, ela tem uma utilidade. Quando nós ficamos resfriados, por que a gente fica entupido? Por que o nariz fica entupido? Porque as veias dilatam. Porque os nossos tecidos ficam edemaciados, eles ficam inchados. E aí eu tenho um estreitamento, né, das vias aéreas, né? E esse inchaço, ele é extremamente ruim para a gente respirar, para a gente falar. Então, algumas pessoas gostam de usar para tentar minimizar esse efeito. Esse inchaço, como é que eu diminuo esse inchaço? Esse inchaço é acúmulo de água nos tecidos. Então, o que eu quero fazer? Eu quero tirar a água desse tecido e jogar para fora dele. Como é que eu posso fazer isso? Com uma solução hipersalina. Ela é mais concentrada que o conteúdo as soluções dos nossos tecidos. Então, se vocês lavam as vias respiratórias com uma solução hipersalina, é extremamente desagradável, porque arde muito, mas o efeito é imediato. Porque, à medida em que essa solução passa, ela vai fazendo com que os tecidos, né, exudem, é um termo horrível, mas joguem água para fora das células para tentar diluir essa solução hipersalina. Não é? Porque a concentração de sais no tecido é menor do que fora. Então, você tem aí um fluxo, né, de água para diluir essa solução externa. Isso aí, esse movimento, está relacionado com a tal da pressão osmótica.